Ah, sim, desculpa. Já foi, gente. Já tá. Ah, então tá bom. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar na sua presença e te agradecer pela oportunidade de estar participando dessa catequese hoje. Gostaríamos de pedir a intercessão da nossa Santa Mãe Virgem Maria, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, pela nossa catequese, por tudo o que nós vamos aprender hoje, que o Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós, de maneira especial no Miguel, ilumine toda a fala dele e o nosso saber, e tudo aquilo que nós absorvermos hoje, que não fique retidos apenas para nós, mas que nós possamos também passar para os nossos próximos, em especial aqueles que não conhecem a verdade. Te pedimos isso pela intercessão de nossa Santa Mãe Virgem Maria, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estão me ouvindo legal, galera? Sim. Sim. Tá travando não, certo? Certo. Tá bom. Boa tarde para todos, né? Um ótimo domingo para todos nós também. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos temas dos sacramentos, da nossa formação catequética, como ser católico. Como vocês podem olhar aí no slide, o sacramento de hoje é o matrimônio. Qualquer dúvida que tiverem, né, como sempre, podem deixar no chat, podem também perguntar depois, da forma que ficar melhor para vocês, nós vamos prosseguir aqui. O sacramento do matrimônio, né, ele na ordem de todos os 7 sacramentos ali, ele compõe junto com o sacramento da ordem em si, não a ordem no caso dos sétimos, mas o sacramento propriamente dito da ordem, os dois juntos compõem o grupo dos sacramentos de serviços. Quando fala de serviços, é porque se vocês observarem, né, se nós olharmos nas características mesmo, tanto do matrimônio quanto da ordem, nós estamos servindo a algo ou alguém. No sacramento do matrimônio, a igreja ensina, né, que nós, quando se unimos a uma outra pessoa, nós devemos servir a essa pessoa. E aí, no início, né, obviamente, somente aquela pessoa, e no decorrer da história conjugal dos dois, servir a toda a família, no caso, a esposa, os filhos, ao marido e aos filhos. No caso do sacramento da ordem, esse tipo de serviço, ele é mais específico para o outro, sendo menos um pouco para si. O sacerdote, por exemplo, ele serve muito mais a alguém e à igreja de modo geral do que a si próprio. Não existe muito um retorno, não é? No matrimônio tem um retorno. Você serve a sua esposa te serve, você serve ao seu marido te serve. Na ordem não é muito assim. Nós devemos amar os nossos sacerdotes, com certeza, sem sombra de dúvidas, mas a entrega que um sacerdote dá para o outro, ela é maior do que aquela que nós damos no sacramento do matrimônio. Porém, também é um serviço, e esse serviço, ele tem que estar ligado completamente à salvação do outro. Na ordem, o que o sacerdote faz? Ele exerce as suas funções ministeriais, realiza ali o sacramento, casamento, batismo, crisma, reconciliação, extrema-unção, enfim, todos os sacramentos. Para o outro, ou seja, para a salvação do outro. Quando comungamos pela mão do sacerdote, o sacerdote está servindo o próprio Cristo para nós, ou seja, para a nossa própria salvação. No sacramento do matrimônio, passa, quando os dois constituem um só ali, a ser, digamos que, obrigatório que eu, na condição de homem, seja alguém a contribuir para a salvação da minha esposa. Não pode ser algo diferente disso. E as mulheres, nas condições de esposas, devem servir para a salvação dos seus maridos. É isso que a igreja traz de ensinamento para a gente. E aí, lá no Catecismo da Igreja Católica, né, lá no parágrafo 1601, o que vai dizer? A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural, ao bem dos cônjuges, e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo,
Senhor. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1601. Observe o que o catecismo traz para a gente, aí, em complemento àquilo que já está no primeiro trecho aí. O sacramento do matrimônio faz parte dos grupos de sacramentos chamados serviço da comunhão, ordem matrimônica. O catecismo ele traz como complemento disso, na verdade, uma interpretação disso, o que constitui totalmente o sacramento do matrimônio. Por exemplo, olha o que vai dizer. Constitui entre si uma ordem da vida toda. Ou seja, quando se casamos, quando constituímos esse sacramento, ele não é mais para a nossa vida de modo parcial. Não é como se, por exemplo, eu falasse assim, ó, eu me confessei hoje, eu sei que daqui a um tempo eu vou pecar novamente. Ou seja, aquele sacramento ele tem um tempo parcial, porque você vai ser necessário constituir ele novamente. Todos os demais sacramentos, com exceção do matrimônio, da ordem e do batismo, ele, digamos que ele é renovado. Até o batismo, junto com a confirmação, no sábado santo, né, na missa de sábado de aleluia, nós renovamos ele. Por isso que tem lá na liturgia, né, a renovação das promessas do batismo. Ou seja, nós renovamos o nosso batismo, ou seja, a nossa entrega, aquilo que nós fizemos no batismo, na confirmação, nós fazemos novamente no sábado de aleluia. No matrimônio, não existe uma renovação dos votos matrimoniais, não existe uma renovação dos sacramentos. Nós podemos, sim, né, no decorrer da vida, fiz bodas de prata, bodas de ouro, fazer uma cerimônia, convidar um sacerdote para poder dar uma bênção e tudo mais, porém não é se casar novamente, ou seja, não é possível haver mais uma constituição desse sacramento, ou seja, ele não é parcial, ele é para a vida toda, é uma comunhão adquirida daquele momento até a nossa morte. Por isso que a Sagrada Escritura diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E ele continua, né? É ordenado pela índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole. Antes, né, no momento ali que se casamos, ainda não temos filhos, obviamente, de modo natural. Pode ser que sim, venha ter filhos antes do casamento ali, mas de forma natural, que se espera, que a igreja espera de nós, é que os filhos venham após o casamento. Então, uma das coisas que compõem essa constituição, que não é parcial e que é para a vida toda, é a índole natural do bem, para o bem do marido e da esposa, ou seja, que vivamos de modo natural humano, para que também possamos viver de modo extraordinário espiritual. Mas isso, juntando um com o outro, vai fazer com que nós vivamos também para as gerações e educação da nossa prole, no caso dos nossos filhos. A educação dos filhos, ela é uma atribuição do sacramento do matrimônio. Todo aquele que se casa e não se preocupa com a educação dos filhos, com certeza está indo contrário àquilo que é um atributo do próprio sacramento em si. E o catecismo continua, né? Foi elevado entre os batizados a dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Por que diz, né, elevado à condição dos batizados? Porque, primeiro ponto, não pode casar na Igreja Católica se os dois não forem batizados. Isso é básico. Quando se casa e se torna um só, eles não se tornam um só de modo humano, eles se tornam um só espiritualmente perante o nosso Senhor Jesus Cristo, porque humanamente continuam sendo dois corpos, dois seres humanos, separados um do outro. Não é que os corpos se unem ali fisicamente, a união ela é espiritual, eles se tornam um só. Aí complementa, né, todas as demais coisas que fala acima. A índole natural, a educação da prole, a elevação dos batizados, a comunhão para toda a vida, passa a ser um conjunto que compõe todo o sacramento para o bem de cada um dos cônjuges, ou seja, todos os dois se tornam um só espiritualmente para que eles possam se tornar o todo para toda a família. No caso, a família inicial ali do casamento, somente o marido e a esposa, mas no decorrer da vida para o marido, esposa, filhos, e tudo aquilo que vai compor aquela família, futuramente netos e tudo mais. Ou seja, o sacramento do matrimônio traz todas essas atribuições básicas para todos aqueles que são batizados e têm essa vocação. E aí, continuando, passou para vocês, passou. O sacramento do matrimônio leva em si o significado de grande encontro que acontece entre Cristo e a Igreja. Está na carta aos Efésios, né, capítulo 5, versículo 21 ao 26. Aí só está um trechinho, mas se nós lermos ele completo, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês completo. Eu vou tentar, mas o meu computador está travando um pouco hoje.
Vamos lá. Acho que eu fiz até mal de ter tirado, porque ele estava bem agora. Enfim, lá na carta aos Efésios, o que, que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que quando o homem e a mulher se unem um ao outro, é como Cristo se uniu à igreja. O que, que Cristo fez para a igreja? Né? Ele veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele cresceu em estatura, foi na cruz, morreu, ressuscitou, e depois ele foi e constituiu a sua igreja. Pedro, sobre essa pedra ficarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando Cristo faz isso, ele constitui aqui, acho que eu achei aqui, galera, mas enfim, depois eu leio para vocês. Ele constitui uma união inseparável, ou seja, Cristo não pode mais se separar da igreja do momento em que ele constitui ela. Não dá mais, não é possível que nós falamos assim, existe a igreja de Cristo e existe Cristo. Não, não é possível. É possível dizer, existe a igreja com Cristo e Cristo com a igreja. Por quê? Porque o próprio Cristo é o próprio cabeça dessa igreja. Ele sendo o próprio cabeça, a igreja também é Cristo. Por isso que erroneamente nós ouvimos, né, ou às vezes nós mesmos falamos assim, a igreja é pecadora. Não, a igreja não pode ser pecadora porque a igreja também é Cristo. E se a igreja também é Cristo, não é possível que ela seja pecadora. Por isso que erroneamente nós acostumamos às vezes falar esse tipo de coisa sem imaginar que a igreja ela não é somente os homens, mas também ela é o próprio Cristo. Uma vez sendo o próprio Cristo, em Cristo ela também é santa. Ou seja, em relação ao matrimônio e em relação a essa constituição de Cristo com a igreja, é a mesma coisa. O homem, quando se une à mulher, ele se torna um só com ela, assim como Cristo se tornou um só com a igreja. Por isso que na carta aos Efésios considera-se, né, ele traz para nós que o sacramento do matrimônio, ele significa esse grande encontro. Ou seja, quando nós chegarmos na parte lá em que vai dizer assim, as partes do sacramento, como que é feita a celebração, nós vamos ver que o homem e a mulher são os protagonistas deste sacramento. Diferente dos demais, não é o sacerdote que é o protagonista é o homem e a mulher. Nós vamos ver isso da mesma forma que em relação à ação salvífica de Deus aqui na Terra, o protagonista é o Cristo e a igreja. É como se dizéssemos assim, o homem e a mulher, um se torna a igreja, o outro se torna Cristo. Quando se unem, os dois passam a ser um só. Por isso que ele é considerado um encontro que acontece entre Cristo e a igreja. Ou seja, quando o homem e a mulher se casam, é a mesma coisa quando Cristo constituiu a igreja e tornou-se um só. E aí, continuando, né, até corroborando com isso torna essa união indissolúvel, tanto quanto a união de Cristo quanto a igreja. Não, é como eu disse antes, né, não dá para imaginar uma igreja sem Cristo ou o Cristo sem a igreja, porque os dois passaram a ser um só. Da mesma forma, a união do homem e da mulher, quando se dá ali, não é possível mais haver separação, ou seja, dissolver essa união. Pegar e falar assim, não, agora já deu tempo parcial, como eu disse lá no início, é um sacramento que não é parcial, ele é para toda a vida, e aí eu falo assim, não, agora já deu meu tempo parcial, não amo mais a minha esposa, não amo mais o marido, enfim, acabou, vamos dissolver, vamos separar isso daqui. Então, vamos imaginar que nos períodos mais difíceis da igreja, em que a igreja talvez tenha cometido pelas pessoas, no caso, pelo clero, ou seja, pelos fiéis, algum tipo de apostasia, nós iríamos falar assim, vamos separar a igreja de Cristo. Foi basicamente a tese que Lutero levantou quando separou, quando ele iniciou a Revolução Protestante. Ele quis dizer o seguinte, igreja é uma coisa, Cristo é outra. Por isso que ele separou ali, porque para ele, a igreja não poderia ser uma instituição divina e ser Cristo ao mesmo tempo, só poderia ser uma instituição humana. E ela sendo só uma instituição humana, não poderia ser Cristo, uma vez que Cristo não é só humano, ele é humano e divino. Então, para a igreja católica, Cristo e a igreja são um só, para Lutero ele separou isso. Da mesma forma que veio junto com isso, a possibilidade de haver o divórcio, por exemplo. Da mesma forma que Lutero separou Cristo da igreja, ele também separou, ele trouxe consigo também a possibilidade de separar o homem da mulher. E nisso nós vemos até, já continuando até com o que vai dizer abaixo, em toda geração humana o matrimônio foi ridicularizado.
desde sempre, não de Lutero para cá, mas desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, o sacramento do matrimônio ele sempre foi ridicularizado. Ele sempre foi visto como algo retrógrado, as ideias, as coisas que são colocadas, a forma que tem que ser, não poder se separar, ter que criar, a mulher submissa ao homem, tudo isso é usado de algum modo para poder ridicularizar esse sacramento. Entretanto, a maior das ridicularizações que houve na história, do início até hoje, foi a possibilidade de haver a separação. Por quê? Quando aconteceu isso, como eu disse para vocês, foi justamente no momento em que o ser humano passou a considerar que Cristo e a igreja não fosse mais a mesma coisa. Para vocês verem como que as coisas estão inteiramente ligadas umas com as outras, aquilo que diz aí no primeiro pontinho, que é o grande encontro que acontece entre Cristo e a igreja, foi rompido através do divórcio, trazido por... Antes de Lutero já havia acontecido alguns casos, né, de querer essa possibilidade, mas através de Lutero, isso passou a ser uma lei rompida. Para o protestantismo vale, para o catolicismo não vale a separação. E aí veio trazendo mais ridicularizações ainda ao longo da história. Vejamos o seguinte, desde os primeiros séculos, o sacramento do matrimônio ele sempre foi atacado. Mas de Lutero para cá, o ataque foi muito maior, porque uma vez que você separou a igreja de Cristo, aí você considera assim, então o sacramento do matrimônio, que é dito pela igreja católica como um sacramento, não é sacramento, isso aí foi uma invenção da igreja. Essa é uma objeção protestante em relação ao sacramento do matrimônio. Tanto que eles consideram que o matrimônio, o casamento, só se dá no civil. Não existe a união que Cristo faz. Uma outra justificativa que eu escutei esses dias, até de um amigo protestante, era a seguinte: Cristo quis que aquela união que ele cita lá nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Mateus, em Gênesis capítulo 2, fosse a união civil, ou seja, perante a justiça. Mas aí ele esquece que no contexto histórico mesmo, não existia união civil. E a união civil, ela só veio a surgir recente, talvez no século XVIII. Por que só veio a surgir recente? Porque começou-se pessoas se casarem umas com as outras e depois não assumir isso mais, falar, não casei. E aí, vamos supor, uma pessoa naquela época casa com a garota, vai lá, pega, encontrou uma jovem, se casou com ela. E aí viveu tudo que queria viver, chegou um certo tempo, essa pessoa some e fala que não é casada mais. Aí, perante o homem, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Foi basicamente isso que aconteceu para que o casamento passasse a ser também no civil, para que perante a lei o homem tivesse responsabilidade com a mulher e a mulher responsabilidade com o homem. E aí foi surgindo as jurisprudências, né, de casamento com comunhão parcial de bens, total de bens, enfim, diversos modelos que existem hoje. Mas isso foi até feito, digamos que como um acordo com a igreja, porque estava começando a ser banalizado. Mais um caso de ridicularização do sacramento do matrimônio, porque uma vez que uma família tem um caso desse, a prole vai olhar para aquilo dali, ou seja, o CIS vai olhar para aquilo dali e fala assim, eu não vou me casar, porque a menina, mais precisamente, não vou me casar, porque imagina se eu casar com um homem, ele tem um filho comigo, e depois some e fala que nunca foi casado comigo, e não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. E a igreja viu isso como uma atitude boa, digamos, em relação ao homem, e passou a conciliar as duas coisas. O homem se casa com a mulher no civil, perante a lei humana, mas só se considera casado perante a igreja se esse sacramento for conferido pela igreja. E foi basicamente assim. Então, diga-se que quando esse amigo meu fala para mim assim, que Cristo quis que o matrimônio se desse só no civil, ele não tem algo para fundamentar, porque a própria Sagrada Escritura não fala disso, que o casamento seja no civil. Fala que seja no espiritual, que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, se é Deus quem une, espiritualmente é o que acontece. Não existe a possibilidade de Deus unir no humano. Deus une no espiritual. E no humano o que acontece é o amor ali, conjugal, que acontece entre os dois, que também é a ação de Deus. Mas enquanto sacramento, só acontece com Deus no sacramento do matrimônio mesmo. Então, o que ele fala não tem base histórica, não tem base bíblica, ele está tentando corroborar com uma coisa que talvez ele tenha aprendido, baseado naquilo que o Lutero fez. Por que o Lutero tirou o matrimônio? Porque, se eu não me engano, acho que era o rei Henrique VIII, rei Henrique VIII mesmo.
Ele queria, né, se separar da sua esposa, mas ele era católico. E ele não podia. E aí ele foi e recorreu a Lutero para isso. Para poder falar assim, Lutero veio, criou o protestantismo aqui, vou perguntar se lá posso me divorciar. E foi lá e conseguiu se divorciar. E depois ele fez pior. Ele traiu a igreja para poder se separar da sua esposa, a igreja católica apostólica romana, depois traiu o protestantismo também, entrando em conflito com Lutero e fundando uma nova religião, mais precisamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E dali em diante, né, só que não fundou em si, a Igreja Adventista só veio a se constituir mesmo lá no século XVIII, né, com a Ellen White, e assim por diante. Mas todos esses contextos eram de que pessoas que eram católicas, esse é um exemplo, mas existem inúmeros exemplos, que queriam se divorciar das suas esposas, mas a igreja não permitia, ele fundava uma nova religião para si. Ele fundava uma nova igreja, ou ele ia para uma nova igreja, porque na igreja católica nunca se permitiu uma separação. Ou seja, desde o princípio sempre foi ridicularizado. Mas essa ridicularização passou a ter mais ênfase a partir do século XV, a partir de Lutero em diante. E continuando, passou. Os ministros, isto é, aqueles que realizam o sacramento do matrimônio, são os próprios noivos. Vocês lembram que eu falei para vocês que os protagonistas dessa aliança é o homem e a mulher? E continua, né? Eles, abre aspas, se conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da igreja o seu consentimento. Como que era antes, gente? Hoje nós vemos na prática, vai acontecer um casamento, né? Aí os noivos vão lá e escolhem padrinhos. Aí alguns escolhem 10 casais, outros 5, enfim, a quantidade é indeterminada. Você pode botar 200 casais de padrinhos lá que não tem problema. Vai prolongar o seu casamento? Vai, mas não tem um limite. Óbvio que vai do senso da pessoa também. Mas, o que era antigamente? Não tinha essa questão de padrinhos e madrinhas de casamento. O consentimento do sacramento do matrimônio ele era exercido perante a igreja. Hoje é assim também. Porém, eu falo que eu sou padrinho de casamento, fui escolhido para poder ser testemunha também. É escolhido um dos padrinhos, um casal de padrinho, para ir lá e assinar a ata do casamento, como quem está dando testemunho de que aquilo ali é verdade e que aquele casal realmente se casou. Antes não. Antes esse testemunho era perante a igreja. Era a igreja quem testemunhava, era a igreja quem conferia junto com eles ali a verdade que, olha, estou vendo vocês se casarem, vocês estão recebendo esse sacramento, não tem como vocês falarem depois que isso não aconteceu. E aí, ao decorrer do tempo, foi passando também a ser diante da igreja, no caso dos convidados, e a igreja na pessoa do sacerdote. Veja bem, o papel do sacerdote no sacramento do matrimônio, ele não é do protagonista justamente porque ele representa a igreja na qual aquele casal está dando o consentimento de que está casando. Ou seja, o sacerdote vai ali, confere a bênção matrimonial, faz o rito do sacramento, tudinho, alguns têm Eucaristia, outros não, enfim, vai lá e faz todo o rito sacramental que tem que fazer. Porém, o papel dele sacramental é de estar ali, sendo a principal testemunha, representando toda a Igreja Católica, no caso, enquanto instituição universal, mas também diante da Assembleia, enquanto Igreja Católica, corpo daquele local diocesano, daquela paróquia, daquela cidade, daquele vilarejo, enfim. Ou seja, o casal é o protagonista. É o casal quem vai diante da igreja, na pessoa do sacerdote, na pessoa da Assembleia, que no caso serão seus convidados, e falam ali, sim ou não. Ou seja, eu aceito casar com essa moça de livre, espontânea vontade, precisa disso, de livre, espontânea vontade, prometo amá-la, enfim, a mulher vai e faz a mesma coisa. Todo esse rito, lembre-se e observe, quando vocês forem no casamento na igreja, sempre é perante a igreja, diante do altar, para que isso seja, de fato, algo reconhecidamente consentimental. Continua, né? Abre aspas, os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair o matrimônio que expressam livremente o seu consentimento. Observe uma palavrinha que fala aí, ó, livres para contrair o matrimônio. Quando fala livre, é porque
Porque o homem e a mulher nunca casou, né? O homem nunca casou na igreja, e a mulher também nunca casou na igreja. Porque se eles já forem casados alguma vez na igreja, eles não podem casar novamente na igreja, salvo nas situações de nulidade, que é o que nós vamos falar um pouco mais à frente. Ou seja, eles expressam livremente o seu consentimento, fazendo de si o verdadeiro protagonista dessa aliança matrimonial. Obviamente que espiritual, o protagonista é sempre Deus, mas humanamente, olhando na visão, no caso daquilo que nós conseguimos enxergar, entender e observar, os protagonistas é o homem e a mulher. Por isso que, muitas das vezes, quando um casal é muito conhecido, né, antes de se casar, obviamente, aí vai e se casa, aí parece, ainda mais para mim que moro em cidade pequena, hoje não tão pequena assim, mas os meus pais falam que antigamente, quando acontecia um casamento, aí, até aqueles que não eram convidados sabiam que fulano se casou lá em tal lugar, era isso e aquilo. E se esse casal viesse a se separar, ou acontecer qualquer tipo de escândalo dentro do casamento ali, isso gerava, nossa, um bafafá danado na região. Por quê? Porque foi algo consentido perante a igreja. E aí não era um bafafá que assim, fulano se separou por isso, não. Era porque, sim, fulano se separou rompendo aquilo que ele fez perante a igreja. Ou seja, antigamente, a visão de todos era de que o homem e a mulher eram protagonistas, porém, o maior de tudo era a igreja, porque os protagonistas faziam algo perante a igreja e depois se rompiam um com o outro. Como vocês podem observar aí, está no parágrafo 1623 e 1625 do Catecismo da Igreja Católica. Continuando, né? Aí temos alguns exemplos do sacramento do matrimônio nas Sagradas Escrituras, que muitas das vezes nós ouvimos algumas objeções de falarem que a igreja faz o sacramento do matrimônio como uma invenção da história, que a igreja criou para poder controlar a sociedade, para poder fundamentar a família, isso, aquilo. Vamos ver muito isso nos setores progressistas da sociedade, né? Porque eles olham a família como algo, algum instrumento de manipulação das massas, entre aspas. Karl Marx dizia isso, né? A família é um instrumento de manipulação das massas. No olhar humano, ele pode pensar o que ele quiser, né? Mas nós sabemos que a família é o que constitui a ordem humana, natural e divina de uma sociedade. E aí, lendo para vocês aí, Gênesis capítulo 2, como eu falei para vocês, está dizendo assim, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, Adão, no caso para Adão, porque Deus criou Adão estava sozinho. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O texto que eu considero, da minha parte, né, mais importante disso daqui, é quando ele fala assim, primeiro texto, tomou-lhe uma costela e fechou com carne. Veja bem, a costela ela fica basicamente de um dos lados do corpo. Não fala qual lado que foi tomado, né? Se for do direito ou do lado esquerdo. Não importa. Fica do lado. E isso já traz um significado importantíssimo para nós. Uma mulher nunca anda na frente do homem e nunca anda também atrás. Ainda que a Sagrada Escritura traz a questão da submissão da mulher ao seu marido, que nós vamos trabalhar mais à frente, a mulher sempre está ao lado do homem. Ou seja do lado esquerdo ou do lado direito, não importa, sempre está do lado do homem. Por isso que o Senhor tirou uma costela, para que ela caminhasse ao lado do homem. Uma mulher que caminha do lado do homem, com certeza caminhará bem, mas aquela que caminha atrás ou caminha na frente, essa união vai dar problema. E aí, um outro texto, que ele fala, né? Levou junto do homem, eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos. Ou seja, quando ele fala o osso, você nota que ele fala no singular. E depois fala de meus ossos, ele vai para o plural. Ou seja, eram uma só coisa. Significa que só o fato de Deus ter tirado uma costela não significa que Deus tornou-se ali uma outra pessoa espiritualmente, mas que tornou-se uma outra pessoa parte da primeira. Ou seja, quando ele fala o osso, ou seja, é ele.
dos meus ossos, significa que o osso que está na mulher também é dele. Ou seja, então os dois são um só. E ele continua, né? Carne da minha carne. Ou seja, são um só, não é duas, são um só. E ela se chama a mulher porque foi tomada do homem, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só carne. Ou seja, é Adão e Eva, fisicamente dois corpos separados, mas espiritualmente e até nas Sagradas Escrituras, como traz para a gente a questão do osso, são um só. Ou seja, a mulher é parte do homem, o homem é parte da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24. Mais outros trechos, né, das Sagradas Escrituras, está lá, né, no livro do profeta Isaías, né, capítulo 62, versículo 5. Assim como um jovem desposa uma jovem, aquele que te tiver construído te desposará. E como a recém-casada faz a alegria do seu marido, tu farás a alegria de teu Deus. Existe um ensinamento, né, muito importante, tem até nas Sagradas Escrituras, eu não me recordo aonde fala exatamente sobre isso, mas esse dia eu achei um vídeo que eu até baixei, tem muito, na verdade não foi esse dia, tem até um tempo, porque ele fala lá da questão de quando acontece de fato a união entre homem e mulher. A moça, ela é uma especialista, né, da área de ginecologia, e ela é cristã também. Então, ela estudou os dois, tanto a parte ginecológica feminina, quanto a parte espiritual, bíblica ali. E quando ela pega e fala assim, o Senhor fala que a união entre o homem e a mulher se dá somente na noite de núpcias. Eu lembro aqui agora para vocês por que Tobias e Sara não se casaram, senão pela noite de núpcias. Sara havia casado com 7 outros maridos, entre aspas, mas ela não consumou o seu casamento porque ela não conseguia chegar à noite de núpcias. Todos os seus maridos morriam antes da noite de núpcias. E na noite de núpcias, quando acontece de fato a união sacramental entre homem e mulher, quando há o rompimento ali, né, sexual do órgão de um e do outro, aquele sangramento que acontece é o que consuma a união do homem e da mulher. E aí ela continua falando lá no texto das Sagradas Escrituras, eu vou lembrar depois, vou mandar para vocês, que é por isso que o homem nunca se separa da mulher. E um homem que se relaciona sexualmente com uma mulher, por isso que o sexo ele é único para o casamento, o homem que se relaciona sexualmente com uma mulher, ele está eternamente unido a ela, ainda que esses dois venham a nunca mais ficarem juntos, mas ele está eternamente unida a ela e ela a ele, porque existe espiritualmente, cristologicamente, essa questão do sangramento. Do mesmo jeito que é o sangue de Cristo que faz com que nós se unamos a ele também na relação matrimonial, o que consome o casamento é aquele sangramento. Por isso que existe essa beleza, né, de se guardar para o casamento. Não é porque é só bonito viver somente para o seu marido sexualmente, mas é porque existe um conceito espiritual por trás disso também. Não é que é legal, eu vou casar virgem, meu marido também é virgem, é muito lindo, é o primeiro e será o único para sempre. Não é só por isso, não é só pela beleza, mas é porque também Cristo quis assim de uma forma física. E aí é por isso que ela explica lá, né, que quando acontece o rompimento, é que de fato acontece a alegria do marido e a alegria de Deus. Aí está lá no livro de Isaías, né? A alegria do seu marido, tu farás a alegria do teu Deus. Por isso que o sexo, ele é para o casamento. E não é uma invenção, não é algo para tornar bonito, não é algo só para evitar com que você peque antes do casamento nesse sentido, mas também é a consumação do sacramento do matrimônio, no ato sexual da noite de núpcias. Sara só se casou de fato com seu marido quando ela chegou a ter a noite de núpcias. Antes disso, ela não se casou com nenhum deles. Por isso que todos foram rompidos sacramentalmente ali antes, né, de acontecer a noite de núpcias. Então, guardem isso. Um homem, quando se relaciona sexualmente com uma mulher, ele se une a ela eternamente. Se essa mulher for virgem. Ah, mas Miguel, se a menina não for virgem, não aconteceu, no caso, a questão do sangramento. Então, não tem uma união física ali. Mas aí a pessoa já está no fundo do poço do pecado, porque ela não foi só com uma pessoa, foi com mais uma, com mais uma, com mais uma. Ou seja, ela se deitou com vários homens.
Na Bíblia, se deitar com vários homens ou com várias mulheres é considerado prostituição. Ou seja, se você se deitou com uma, ela sendo virgem, lembre-se, biblicamente, não sacramentalmente, você não casou, né? Mas fisicamente e espiritualmente, Deus considera você unido eternamente àquela mulher ou aquele homem. E isso é até, digamos que, preocupante, né? Para aqueles que já teve a relação. Porque, mas assim, poxa, então eu vou viver eternamente unido àquela pessoa? Não, aí a igreja traz para nós os ensinamentos que nós devemos fazer. Ou seja, cometeu o pecado da castidade antes do casamento, você era virgem, a menina era virgem, enfim, faça o propósito, então, de nunca mais cometer aquele pecado. Fala assim, eu não peco contra a castidade, mas eu vou casar e eu vou ser só da minha esposa. E assim você vai se reconciliar com Deus, embora, biblicamente, você esteja consideravelmente unido a outra pessoa. Mas isso não quer dizer que você tenha que viver com a outra pessoa. E aí continua, casar-me-ei contigo para sempre. Casar-me-ei contigo na justiça e no direito, no amor e na ternura. Casar-me-ei contigo na fidelidade e conhecerás o seu Senhor. Oséias, capítulo 2, versículo 21 ao 22. Gente, observe, são dois trechos das Sagradas Escrituras que trazem uma importância gigante para o sacramento do matrimônio. O primeiro é a questão sexual. A alegria do seu recém-casado. Desposará, e como recém-casado, farás a alegria do teu marido, e tu farás a alegria do teu Deus. O segundo fala, casar-me-ei contigo para sempre, na justiça e no direito, no amor e na ternura, contigo na fidelidade, e conhecerás o teu Deus. E aí, complementando o que foi acima dito, se você vai se casar sem ter se guardado para o casamento, vamos imaginar que você não se guardou, mas que, feito todo o erro cometido e tudo mais, você criou um propósito com Deus. Olha, tem um propósito agora. Eu pequei, Senhor, contra ti, enfim, agora eu quero me guardar para o meu casamento. Vai ser mais difícil? Vai, com certeza. Mas essa dificuldade é a sua cruz que você precisa tomar e segui-lo, e carregar até o seu casamento. Quando chegar no casamento, Deus, sendo Deus, vai restaurar todas as coisas. E Ele vai fazer com que o seu casamento seja, de fato, uma união sobre as mãos dele. E isso perpassa qualquer ação humana, qualquer pensamento e imaginação humana. Qualquer coisa que eu pensar assim, mas se a Bíblia disse que eu estou unido à pessoa que eu me relacionei antes, como que eu faço? Eu não posso imaginar que a Bíblia ela é inteiramente literal e esquecer que quem é Deus e não a Bíblia. E aí, não é que eu estou excluindo as Sagradas Escrituras, mas é que Deus fez a Bíblia para que nós seguíssemos ela, porém, Ele pode todas as coisas. Por isso que um exemplo claro disso, de que Ele pode restaurar todas as coisas no seu casamento, se você se guardar de fato, se você se cuidar, mesmo tendo pecado antes. Um exemplo disso é que a igreja nunca afirma que uma pessoa que se suicidou vá direto para o inferno, porque a igreja não tem jurisdição para poder conhecer todas as ações de misericórdia de Deus. Da mesma forma em relação ao sacramento do matrimônio. Errou? Conserta o seu erro, prepare-se para o casamento, se guarde para o casamento, que é certo que no casamento Deus vai restaurar todas as coisas, assim como Ele fez com Sara, Ele restaurou o físico dela, para que na noite de núpcias você possa se unir, de fato, ao seu marido. Mais um trecho, tá? Livro de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Caná da Galileia, e achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, eles estavam numa celebração nas bodas de Caná de um casamento, o sacramento do matrimônio, é realizado desde o princípio. Todavia, antes era feito somente nos ritos judaicos, tanto que Nossa Senhora de São José se casou no rito judaico. Esse casamento das bodas de Caná também era no rito judaico. E como que era basicamente esse rito?
O pai e a mãe da noiva escolhiam o noivo, ali eles faziam os votos entre famílias, as famílias tinham que consentir primeiro, e esse casamento acontecia durante vários dias. Eram várias reuniões na quais eles se encontravam para ver se de fato havia consentimento das partes. E aí a família consentindo, os noivos vinham e também faziam os votos entre eles. Tanto que Nossa Senhora de São José, quando chegou nessa etapa, fez o voto da virgindade perpétua. Existe esse ensinamento da igreja respaldado pela tradição judaica, que Nossa Senhora, os grandes exegetas da Sagrada Escritura já chegaram a essa conclusão de que ela fez voto de virgindade perpétua com José. Por isso que quebra toda a ideia de que Maria teve outros filhos, porque existia o voto da tradição judaica. Os judeus respeitavam muito quando uma pessoa virava e falava assim: eu vou me casar, mas eu quero ser virgem, eu não quero ter relação com meu marido. Se o marido consentisse e aceitasse, aquilo ali tinha que ser levado a sério por toda a vida. E não podia romper, não existia possibilidade de romper. Se Nossa Senhora, no caso, rompesse, ela estaria rompendo também aquilo que ela fez como voto lá na tradição judaica. Ou seja, o casamento acontecia vários dias, várias semanas. Essas bodas de Caná aqui eram vários dias depois que Jesus e Maria tinham chegado ali naquele dia. Já estava acontecendo há muito tempo, vocês estavam bebendo vinho há muito tempo. E quando ele chega, era basicamente no finalzinho. Hoje o casamento ele dura um dia. Alguns fazem durar o final de semana, né? Casam no sábado, aí no domingo fazem um churrasco, alguma coisa para a família e tudo mais, mas tem a festa também no sábado, enfim. Mas antes eram dias, semanas, quinzenas, eram muito tempo. Esse é o primeiro exemplo de casamento nas Sagradas Escrituras. Mais um está na carta aos Efésios. Esse daqui também, assim como o Gênesis capítulo 2, é um dos textos das Sagradas Escrituras mais importantes para esse sacramento. Vai falar assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, como a palavra. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer com referência a Cristo e a igreja. Olha o que São Paulo está dizendo na carta aos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 32. Ele conclui de forma excepcional. Quero dizer com referência a Cristo e a igreja. Cristo foi submisso à igreja de tal forma que ninguém foi no mundo. Ele morreu pela igreja, ele ressuscitou pela igreja, ele se dá no pão pela igreja todos os dias, ele renova os sacramentos todos os dias, ele reconcilia os seus filhos com a igreja todos os dias, em todos os momentos. Ou seja, esse mistério é grande. O sacramento do matrimônio é grande. O falecido Dom Henrique Soares, ele falava assim: as pessoas acham que ser padre é difícil, que o sacerdócio é difícil, é porque não sabe a responsabilidade do sacramento do matrimônio, porque não sabe o quanto é difícil se casar. São Paulo, corroborando com essa fala de Dom Henrique Soares, ainda fala, né? Ele ensina que é melhor que o homem não se case. Olha só, por quê? Não é porque o casamento é ruim, mas porque uma vez que ele se casar, é a mesma grandeza que Cristo tem com a igreja, é a mesma responsabilidade que Cristo tem com a igreja. E, infelizmente, o que nós vemos é uma banalização do sacramento do matrimônio. As leis permitem que o sacramento seja conferido e depois rompido humanamente. Os homens não têm mais o compromisso com a sua mulher, assim como Cristo tem com a igreja. As mulheres não têm mais o compromisso com os maridos, assim como a igreja tem com Cristo. E fica essa confusão de que, eu sou mulher, eu não devo respeitar o meu marido, porque eu vou seguir o princípio da igualdade, que o feminismo prega, isso e aquilo. Eu sou homem, eu não vou respeitar a minha mulher, porque ela tem que ser submissa a mim, ela tem que fazer minhas vontades. Esse é o problema do sacramento do matrimônio. Essa é uma das maiores ridicularizações que existe desse sacramento. Por quê? Quando você fala assim, você se casou, você é mulher, se casou, e eu sou submissa ao meu marido. Se você falar só esse trecho, o que você vai ouvir dos setores progressistas da sociedade, em especial do feminismo,
é de que você é louca, que você é doida, que você tem que ser igual ao seu marido, que isso e aquilo, que mulher não tem que ser submissa ao homem, vai falar um monte de baboseira, um monte de falácias. Mas aí, se você continuar dizendo o que a Sagrada Escritura fala, mulheres sejam submissas ao seu marido, como Cristo é o chefe da igreja do seu corpo. Aí a pessoa vai ficar toda assim, calma aí. Cristo, ele é submisso à igreja, submisso como alguém que morre por ela. Se o homem é considerado leva em consideração essa submissão de Cristo à igreja, eu também tenho que considerar que ele também pode morrer pela mulher. E aí fica uma pergunta que você pode fazer para qualquer pessoa que vir com essa teoria para você. Qual mulher não vai querer ser submissa ao seu marido? Um marido que é capaz de dar a vida por ela. E aí, para entender o termo submissão, aqui não é a mulher fazer as vontades carnais de seu marido. Não é a mulher se submeter e aceitar tudo que o marido traz para ela. Um exemplo disso, se você, mulher, se casa com um homem, e esse homem propõe para você coisas que vão completamente contrário à fé católica, coisas que vão completamente contrário à ordem natural humana, você não tem que obedecê-lo. Não existe essa possibilidade. Por exemplo, vamos para a relação sexual entre homem e mulher. A igreja e a Sagrada Escritura não permite ato sexual anal. Se o seu marido propôs isso para você, não existe possibilidade de você aceitar isso. Não existe. É impossível. E você tem que romper com isso. Porque, primeiro, o seu amor tem que ser em relação a Deus, a submissão a Deus e à igreja. Se o seu marido te propor qualquer coisa contrária a isso, você não deve respeitá-lo. Ah, Miguel, então se a igreja me propor algo contrário aos preceitos cristãos, eu tenho que ser contrário? Primeiro, que a igreja em constituição não vai te propor isso. Agora, se o homem que está ali na igreja te propor, aí sim. Por exemplo, um exemplo disso é quando São Pedro ele propõe a Pedro uma coisa contrária à fé, na qual era a fé de Jesus Cristo. O que Paulo faz com ele ali? Paulo repreende Pedro. Mas calma aí, Pedro é o chefe da igreja. O homem é o chefe de uma casa, de uma família. Pedro, sendo o chefe da igreja, ele não poderia ser repreendido por Paulo, se Paulo deveria ser submisso a ele. Mas, olha, Pedro estava propondo algo contrário, algo que não ia de encontro com aquilo que era o preceito cristão. Está no livro do Evangelho de São João, capítulo 6. A narração desse contexto que aconteceu, digamos que, não vou falar rompimento, né, mas em que Paulo repreende Pedro, fala assim, que Paulo repreende Pedro. Exemplos disso atualmente se um sacerdote chega na igreja e fala assim, que nós sejamos a favor do aborto, que nós sejamos a favor do casamento homossexual, que a igreja tem que realizar esse casamento, o padre da igreja tem que dar a bênção, se o sacerdote chegar e falar assim, o padre tem que casar, enfim, qualquer dessas coisas não devem ser seguidas pelos fiéis da igreja católica. Obviamente, tem que se partir do pressuposto e do princípio de que, sendo um sacerdote, você deve total respeito a ele, você deve chegar para ele e falar, ou se permanecer, você pode com toda como fala? Toda a orientação da igreja, escrever uma carta para o bispo da diocese, enfim, até para o Vaticano você pode falar, não tem problema, mas desde que haja um respeito à hierarquia, ou seja, a mesma coisa no sacramento do matrimônio. Se o marido propõe algo contrário aos princípios e preceitos cristãos, tenha certeza de que você não é obrigado a ser submissa a esse desrespeito. Da mesma forma, um homem à mulher ao homem. Isso é a submissão. A submissão é aquilo que Cristo fez pela igreja, o homem deve fazer pela mulher. A mulher deve fazer o que a igreja faz para Cristo, a mulher deve fazer para o homem. Tudo dentro de uma ordem natural, tudo dentro de um princípio do cristianismo, de um princípio verdadeiro que segue a fé da igreja, a fé que é respaldada pelas Sagradas Escrituras. Essa é a submissão. Nunca imagine que ser submissa ao seu marido é algo contrário, algo ruim, algo que vai trazer para você algum tipo de malefício, nada disso. Como eu perguntei, qual mulher ou a igreja não gosta que Cristo morreu por ela, o que faz com que nós permanecemos na igreja?
Nós sabemos que Cristo morreu por ela, que ressuscitou e que um dia ele vai voltar. Toda mulher terá consigo a segurança e a alegria de saber que um homem que ama ela verdadeira, que um homem que doa-se para ela verdadeira, que serve a ela verdadeiramente, morrerá também por ela e por sua prole. E aí entra mais outros problemas na nossa sociedade. Homens que não são capazes disso, de morrer, fisicamente mesmo, de dar a vida por suas mulheres. E isso é uma das coisas que, digamos que baseia alguns princípios feministas. Que o homem hoje em dia perdeu a sua característica de homem e tudo mais, homem não tem que ser homem, se acontecer qualquer coisa, a mulher pode entrar na frente e defender a família, papel de defesa da família do homem. O homem tem que defender sua família com a própria vida. Uma vez eu estava vendo um podcast, né, era até de um pastor protestante, ele estava sendo entrevistado, e o rapaz perguntou assim, se tem o caso, um filho internado, e o marido também está internado, e os dois estão precisando de um órgão na qual só tem um, e eu posso doar para ele, para um dos dois, e eles não vão morrer. Para quem? Aí, no caso, a esposa. Para quem que ela deve doar o órgão? Para o filho ou para o marido? Se você fizer essa pergunta, faz uma enquete. Uma vez eu fiz essa enquete no meu Instagram, todo mundo falou para o filho. Até algumas meninas, meninos, para o filho, para o filho, para o filho, porque uma mãe ama mais o filho do que o marido, isso e aquilo. Uma mãe que ama o filho mais do que o marido não está seguindo preceitos cristãos. Porque, nesse caso, o que a igreja, que a Sagrada Escritura ensina, é que a mulher deve doar o órgão para o seu marido, porque o seu marido é quem vai doar a vida dele por você também. O seu filho, quando ele se casar, ele não é mais a sua família, mas o seu marido, quando o seu filho se casar, ele continua sendo a sua família. Quando nós se casamos, pai, mãe, irmãos passam a ser parentes, e a minha família passa a ser a minha esposa, e a família da minha esposa passa a ser eu. Ou seja, se eu sou a família da minha esposa e ela é minha família, eu tenho que dar a minha vida primeiro para ela, depois para os filhos e assim por diante. A hierarquia do amor conjugal, isso São Tomás de Aquino vai ensinar muito bem na sua Suma Teológica, ela é marido, esposa, filhos. O homem tem que amar todos acima de tudo. Ou seja, tem que amar sua esposa acima de todos, seus filhos acima de todos e de tudo. A esposa tem que amar o seu marido acima de todos e depois os seus filhos. E assim por diante. Essa é a ordem hierárquica de uma família. Então, em situações na qual você tem que escolher entre um outro, ainda que humanamente seja completamente difícil, seja completamente, complicado, a escolha tem que seguir a ordem. Marido, depois os filhos. Infelizmente, se a gente falar isso, vai ter pessoas a falar assim, nunca que eu vou amar meu marido mais do que os meus filhos. Homem não é parente, mas aí já entra um outro problema, né? Quando a pessoa fala assim, homem não é parente, ela já está considerando que eles não são mais uma só carne. E que eles são duas carnes, diferentes umas das outras, na qual são duas famílias ali representadas e nada mais. Mas quando eu tenho o princípio de que eu sou uma só carne com a minha esposa, e a esposa tem esse mesmo princípio com o marido, eles sabem que se um morrer, o outro morre junto com ele. Ainda que o outro permaneça vivo fisicamente na terra, ele vai morrer. Por isso que carrega o título de viúva. Ou seja, o título de viúva basicamente significa essa mulher tem um marido, porém um marido morto. De viúva, esse homem tem uma esposa, porém uma esposa morta. Ou seja, nunca deixa de ser esposa. Ainda que a igreja permita que essa pessoa case-se novamente, ele sempre terá aquela esposa como esposa dele, nunca podendo se separar uma da outra. E é um outro ensinamento importantíssimo da igreja. Tenhamos consciência disso, porque o dia que nós chegarmos ao juízo final das nossas vidas, nós seremos chamados pelo nome da nossa esposa e o nome dos nossos maridos. Imagine, então, você chegar diante de Deus e Deus virar para mim e falar assim, meu nome é Miguel, sei lá, o nome da minha esposa, e me chamar pelo nome dela, e eu não responder porque eu não reconheço esse nome mais, como que será? Como que vai ser? Eu ter que responder por um nome que eu não reconheço mais. E Jesus vai te responder, afasta-te de mim, porque eu também não vos conheço. Tenhamos essa consciência de que se conferirmos o sacramento do matrimônio, precisamos levar ele até o nosso julgamento final.
até o dia em que vamos se encontrar com o juiz para sermos julgados de nossas ações. E que se formos chamados, então que reconheçamos o nome no qual nós somos chamados. Tenhamos essa consciência para que nós não sigamos esse progressismo sociológico que estamos vivendo hoje, de banalizar este sacramento, mas que diante de Deus nós precisaremos dar testemunho e conta dele. E aí vem os efeitos desse sacramento, que são o vínculo afetivo e matrimonial e o aperfeiçoamento dos cônjuges. Quando o homem se une a uma mulher, ele não se une somente matrimonialmente, ou seja, sacramentalmente, mas também enquanto físico, carnal, afetivo. E aí o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher deve amar o seu marido como a igreja ama Cristo. E os dois, em conjunto, aperfeiçoam-se uns aos outros. No caso de Jesus e a igreja, não existe o aperfeiçoamento da igreja em relação a Jesus, mas existe Jesus em relação à igreja. Porque todas as vezes que um sacramento é conferido, é um aperfeiçoamento da materialização, da presentificação de Jesus aqui na Terra. Por isso que nós costumamos, né, quando chega naquelas semanas maiores, na semana maior do calendário católico, que é a Semana Santa, ficarmos muito felizes, ainda que vivamos a tristeza da Sexta-feira Santa, a alegria do Sábado Santo, a alegria do Domingo de Páscoa, nós olhamos, não é somente uma alegria de falar Jesus ressuscitou, mas não, é uma alegria de saber que aquilo ali não é somente humano, e de olhar e falar assim, eu falo por mim, porque eu costumo chegar no Domingo de Páscoa e estar exausto, cansado, porque eu sirvo todos os dias da semana praticamente, está morto mesmo, mas cansado fisicamente de parar e dormir no lugar que eu parar. Mas eu olho e falo assim, que alegria poder viver mais uma Semana Santa. Que alegria poder viver essa presentificação, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio católico, a ação litúrgica, que é viver a morte de Cristo junto com ele, a alegria de no Sábado Santo encontrar com ele ressuscitado, de poder cantar o glória, de renovar as minhas promessas do batismo, de no domingo viver a Santa Páscoa. Isso perpassa qualquer cansaço. Essa alegria é a mesma alegria que o homem deve ter com a sua mulher. O homem deve olhar para a sua mulher e falar assim, todos os dias, eu saí para trabalhar, a minha esposa saiu para trabalhar. Os dois têm que viver isso, esse sair para trazer proventos para casa, os dois têm que falar assim, a minha maior alegria é eu chegar em casa e encontrar a minha esposa, os meus filhos, estarem lá junto comigo, se a casa estiver bagunçada, os dois arrumam a casa, se precisar de fazer qualquer coisa, um faz por outro está cansado, um dorme, o outro faz o serviço, e assim por diante, um se complementando ao outro. O nosso dia a dia de casados precisa ser algo que leve para aquilo que é o encontro principal, que é o encontro da família, o momento em que vamos chegar dos nossos trabalhos e se encontrar todos. E aí precisamos deixar isso aqui um pouquinho, de quando chegarmos em casa, ao invés de todo mundo ir para a rede social, ver as postagens do dia, perguntar, se juntar filhos, maridos e esposas, como foi o dia, rezar junto, jantar junto, e depois de fazer o que quiser ali, com o celular, com rede social, com televisão. Mas a alegria do homem e da mulher tem que ser viver todos os dias para encontrar um ao outro. Do trabalho, da escola, da faculdade, até chegar o momento de se encontrar em casa. Essa é a alegria. E aperfeiçoamento de uns com os outros é justamente isso. O que na prática é um marido se aperfeiçoar com a sua esposa e a sua esposa com o seu marido? Na prática, isso significa o quê? Eu vou dar um exemplo para vocês que, para mim, é de um casal de amigos meus que em qualquer hora que eu falar sobre matrimônio, eu vou dar o exemplo deles. Em qualquer instante, qualquer formação, pregação que eu falo de matrimônio, eu falo deles. É de um casal de amigos meus, praticamente irmãos, cujos nomes é Fernando e Natália. Quando um está cansado, o outro chega do trabalho, cansado também, mas sabendo que o outro está mais cansado do que ele, vai lá e faz todos os afazeres de casa. Deixa tudo pronto, ainda que seja o homem fazendo ou a mulher fazendo, não importando a ordem. Isso é o aperfeiçoamento. É a coisa que você faz do simples, do básico, para que você possa chegar ao extraordinário. Não adianta eu falar que eu amo a minha esposa, mas eu saber que ela está cansada, que ela cuidou dos filhos, que ela fez isso, que fez aquilo, e eu olhar para essas situações da casa e tá nem aí.
viver como se aquilo ali fosse somente uma obrigação dela. E aí olhar para minha esposa e falar assim, a obrigação dela é limpar a casa, cozinhar para mim, sei lá, qualquer coisa, me servir para o meu prazer humano, carnal ali. Essa é a função da minha esposa. Quando o homem olha dessa maneira, imagina se Cristo também olhasse para a igreja com essa função. Ele não teria misericórdia de nenhum de nós, porque nós vivemos pecando e sacaneando Deus. Se nós vivemos nessa situação, imagina no sacramento do matrimônio se o homem olha para a mulher nesse sentido também. O homem deve olhar para sua esposa para o seu marido, como duas pessoas que se completam e que se aperfeiçoam um no outro. Esse casal, eles são muito desse tipo, esse casal que eu estou citando para vocês. Quando um necessita, o outro complementa. E os dois lutam todos os dias para o aperfeiçoamento de cada um deles. Todos os dias. Eu falo como uma pessoa que convive com eles todos os dias também. Toda semana nós estamos juntos, nós nos encontramos na igreja, eu vou na casa deles sempre, e eu vejo em coisas simples e pequenas, desde as discussões, dos desentendimentos, até os entendimentos também. Tudo é um aperfeiçoando o outro. Isso é o sacramento do matrimônio na prática. Esse é o aperfeiçoamento na prática. E para finalizar, se não me engano, está finalizando, as características desse sacramento, que são a fidelidade inviolável e a abertura à vida. A fidelidade inviolável não é permitido traição. Não é permitido traição no sentido completo. Não é só um homem se relacionar com outra mulher, cometendo adultério. Não é só isso, porque muitas das vezes nós olhamos traição somente com isso. Mas é traição também de não fazermos aquilo que eu citei anteriormente. Se a minha esposa precisa de mim, eu simplesmente olho para ela e não dou a mínima. Isso também é trair aquilo que eu prometi diante do altar, de amar a minha esposa, independente da situação. E amar ela também nessas situações, você demonstrar esse amor. Não é só uma fidelidade inviolável no sentido carnal de um homem ou uma mulher trair um ao outro, mas também no sentido completo e literal da coisa. Ou seja, eu não posso trair em relação ao pecado do adultério, mas também não posso trair, de não cumprir com a minha palavra que eu disse em cima do altar. E a outra característica é a abertura à vida. O homem e a mulher não podem se fechar para a vida. Se eles são casados, eles têm que ter filho. E casal católico, gente, tenham consciência disso. Tem que ter filhos. E não é um filho, 2 filhos. É quantos filhos o Senhor permitir que vocês tenham. Existe uma teoria de que hoje é tão difícil criar filhos financeiramente. Mentira, falácia. Hoje em dia, talvez seja muito difícil criar filho em relação às situações que nós estamos vendo de costumes. Nós estamos vendo cada vez mais a sociedade caminhar contrário a uma boa criação de filho. Você não pode ensinar seu filho menino que ele é menino, sua filha menina que ela é menina. Você não pode ensinar que o homem deve proteger a mulher, que o homem tem que dar a vida, o menino tem que dar a vida por ela. Você não pode ensinar nada que é correto para um menino ou para a menina. Mas você pode ensinar para ele que ele não nasceu homem, que ele não nasceu mulher. E aí nós ficamos falando assim, é muito complicado criar filho hoje, as coisas estão tudo cara. Gente, pegamos exemplos dos nossos antepassados recentes, avô e vó. Eu vou ser ousado em dizer que talvez todos nós aqui não tenhamos avós e avós que não tiveram menos de 4 filhos. Talvez uns ou os outros tiveram 2 ou 3, mas todos eram abertos à vida. Todos eram abertos à vida. E aí a igreja traz lá o Humanae Vitae, traz lá a Mori Laertes. Todos esses documentos da igreja são basicamente para dizer casal católico tem que ter filho. E não é numerado. Não é eu vou ter 1 ou 2 filhos, é quantos o Senhor permitir que tenha. Não importa contexto sociológico, não importa contexto econômico, todos os casais católicos precisam ter filhos. Antigamente era muito mais difícil economicamente criar filhos do que hoje em dia. Eu falo porque os meus pais contam para mim como que era complicado. Muitas das vezes não tinha o que vestir ou o que comer, mas todos foram muito bem criados. Não tem bandido, não tem ladrão, não tem pessoas desviadas no sentido humano, não tem nada disso. Todos foram muito bem criados. Nas dificuldades financeiras que eles tinham, e que alguns carregam até hoje a dificuldade, mas todos foram bem criados. Ou seja, esse discurso de que a situação econômica não permite ter filho, que a situação sociológica não permite, é mentira, é um discurso falso, que vem por trás de um outro contexto da sociedade, que é o controle de natalidade, que a gente sabe que isso não é uma teoria da conspiração, existe projetos para isso,
controle de natalidade. Existem países que controlam a quantidade de filhos. Porque o mundo já tem 7, quase 8 bilhões de pessoas, isso e aquilo, blá, blá, blá. Então, o mundo tem um monte de espaço físico vazio. Ou seja, a teoria de que existe um monte de espaço físico é tão conspiratória quanto a teoria de que tem 7 bilhões, porque isso tem espaço para 200 bilhões, do mesmo jeito que também existem condição de terem mais filhos economicamente. Mas, economicamente, o controle de natalidade é algo bom. Mas, para a igreja, isso não existe. Não tem possibilidade disso acontecer. Não pode. Casal católico tem que ter filhos na quantidade que Deus permitir que tenham. Existem tantos casais católicos que eu conheço que querem ter filhos e não tem dificuldade, e o que nós estamos vendo é casais católicos tendo 1, 2 filhos, e aí indo contra tudo que a igreja ensina, usando os métodos anticoncepcionais, alguns até fazendo cirurgias para impedir a vida. E quando você impede a vida, você vive em pecado mortal. Se você é casado e impede a vida, você vive em pecado mortal, porque você está vivendo somente a seu bel prazer humano. Você só está querendo ter prazer sexual, mas você não quer ter a responsabilidade daquilo que o sexo é enquanto natureza. O sexo é para a vida, é para a reprodução e de multiplicar-vos, não é para trazer somente prazer humano. O prazer humano do sexo é algo que Deus quis, mas também a vida que o sexo traz também é algo que Deus quis. E tudo que Deus quer não é falho. Não existe possibilidade de haver erro. Tudo que Deus quer é perfeito. Filhos são perfeitos. Filho é a maior demonstração de amor de um casal. Quem tem muitos filhos manifesta muito o seu amor através dos filhos, porque eles passarão da vida para a esposa ou para o marido, mas também para os filhos. Então, qualquer discurso humano de que ter filho é algo ruim, que fique por aqui a partir de hoje, se Deus quiser. Tenhamos casais católicos com bastante filhos em nome de Jesus, e que nós cresçamos e possamos povoar a terra, para que também um dia, assim como a igreja ensina, possamos povoar o céu. Não permita que você impeça de haver um filho santo, de haver um filho papa, de haver um filho padre, de haver uma filha religiosa, ou de haver filhos casados e bem casados. Ou seja, sejamos abertos à vida. E aí existe a preparação do casamento e o pós-casamento. Basicamente, a preparação para o casamento, de modo a finalizar, porque é isso mesmo, está finalizando, a preparação para o casamento é, se você escolheu a sua noiva, escolheu a pessoa na qual você vai casar, trate, então, de procurar a sua paróquia, de fazer o curso de noivas, de se preparar, tanto financeiramente, de se preparar no mercado de trabalho, de se preparar no sentido espiritual, passa a rezar mais em conjunto, já passa a pensar que aquela sua noiva já vai ser sua família. Se ela vai ser sua família, você tem que introduzi-la na sua vida de tal modo que ela é, ou seja, sua família, para que quando chegar no dia do casamento, vocês estejam plenamente conscientes do que vocês estão fazendo e também plenamente preparados. Ou seja, a preparação é tanto no sentido de fazer cursos, que as paróquias nos fornecem, mas também se existe desconhecimento do que é o sacramento do matrimônio, que os dois passem, então, a buscar conhecimento. Se existe desconhecimento de todos os sacramentos, ou de alguns, uns sim, outros não, passe a conhecer mais a fé, porque quem conhece bem a fé católica, se for casado, será um bom casamento. Quem conhece bem a fé católica, se for padre, será um bom padre. Ou seja, servirá bem ao outro. Os dois sacramentos são de serviço. Quem conhece bem a fé, servirá perfeitamente ao outro, tanto o sacerdote quanto casais casados. E vem depois o pós-casamento. O pós-casamento não é a pessoa vai falar, mas é a noite de núpcias. Não, não é a noite de núpcias. O pós-casamento é a sua vida até o fim dela. Tudo, 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 tudo. Eu falo que na minha paróquia tem lá, quando nós somos jovens solteiros, congregação mariana, quando você é menina, Pia União das Filhas de Maria, quando você se casa, o homem vai para a Liga Católica e a mulher vai para o apostolado da oração. E ali cada um fica, até se tornarem idosos, depois vão para a pastoral dos idosos, a catequese mais precisamente de adultos. Ou seja, o pós-casamento é você dar continuidade à sua vida na igreja, porém agora como casados. Como casados, participando das pastorais, vivendo a Santa Missa juntos, levando a família para a igreja. Quando tiver filhos, fazer com que os seus filhos sejam catequizados, tanto dentro de casa, como também na paróquia, transformando a sua casa numa igreja doméstica. Quando você transforma ela numa igreja doméstica, você fala assim,
O território na qual é a minha casa é um território santo, assim como o Senhor falou para Moisés, quando Moisés tentou adentrar a sarça. Ele falou, retira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E como que você faz isso na prática enquanto casado? Retira tudo aquilo que é mundano, porque a minha casa é santa. É o Senhor dizendo para cada um de nós, dentro dos nossos casamentos, quando nós se casarmos. E aí, na prática, é não permitir que músicas mundanas entrem em nossas casas, que o alcoolismo entre em nossas casas, que as prostituições não entrem através de novelas, através de filmes, através de séries, de tudo que é errado. Não permitir que o demônio passe nas portas de nossas casas. E você permite, através das suas atitudes de oração e também de impedir que esses meios sociais que são impostos a nós entrem nas nossas casas. Não permita, não deixe, por exemplo, e aí para nós também não casados, assistir filmes de características de terrores, dos meios terrores, aqueles filmes demoníacos dentro da nossa casa, porque o padre Duarte Lara já ensina isso. Esses filmes trazem maldições para nossas casas. Não permita que as novelas entrem nas nossas casas. Mas, Miguel, eu gosto de novela, então me fala algo bom que uma novela ensina para a gente. As novelas, como o padre Paulo Ricardo ensina, é engenharia social. Veja só, as novelas ensinam que a mulher não precisa ser submissa ao seu marido, ela ensina que pode se divorciar, que a mulher não precisa de ter filho, ensina que o homem não precisa de respeitar a sua esposa, ensina as bigamias, ensina que sobrinho pode namorar com tio, que a avó pode ficar com o neto, namorar com o neto, ensina tudo quanto é coisa errada. Essas coisas não podem entrar na casa de uma pessoa que é casada na Igreja Católica. Isso não pode ser permitido, porque uma vez permitido, você começa a dar brechas. E de brecha em brecha, o demônio vai entrando. E aí, ele entrando, ele faz aquilo que é o maior projeto contra Deus, a destruição das famílias. Porque uma vez destruída a família, ele destrói batismo, ele destrói sacramento da ordem, ele destrói os filhos, destrói a esposa e destrói os maridos. Tanto que, se você procurar assim, olha, de onde vem mais a vocação do sacramento da ordem? De famílias bem estruturadas, de famílias que estão firmes. E famílias só se desestruturam se permitir que essas coisas entrem nelas. Se permitir que os ensinamentos que os nossos filhos muitas das vezes recebem erradamente nas escolas prevaleçam em nossas casas. Se o pai não corrige filho, se a mãe não corrige filho, se não há correção fraterna, se não há a não permissão de coisas erradas, casamentos e famílias serão destruídos. Inclusive, eu tenho no meu perfil do meu Twitter, a guerra final de Deus e Satanás é a família e o aborto. As famílias e o aborto. Ele sabe que uma vez que ele destruir os casamentos, que ele destruir as famílias, ele vai conseguir destruir toda a sociedade. E vai levar almas e mais almas juntos com eles para o inferno. Então, tenhamos consciência, gente. Nós aqui, na maioria jovens, mas aqueles também que já são casados, passe a não permitir que essas coisas entrem em nossas casas. E aí não é o discurso do Miguel, não é o ensinamento do Miguel, é o ensinamento da Igreja Católica. E a Igreja não erra nos ensinamentos que ela traz para a gente. Ouso dizer para vocês que nenhum dos santos fizeram algo contrário aos ensinamentos da Igreja. Todos se tornaram santos, todos só estão no convívio dos eleitos porque eles escolheram acreditar, escolheram a ser fiéis à Santa Igreja. Então, se a Igreja ensina para a gente, não permita que o demônio entre através dessas coisas nas nossas casas, não permitamos, então. Esse é o ensinamento que a Igreja traz acerca do sacramento do matrimônio. E assim, galera, nós finalizamos esse sacramento. Eu acho que foi no tempo correto, se eu não me engano. Eu não consegui marcar. Mas se tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem me informar, podem perguntar. Eu estou à disposição de vocês, para que nós possamos juntos saná-las. Podem deixar no chat também, ou mandar mensagem para mim também no WhatsApp, que estou à disposição. Para quem vai assistir a aula depois, assista com bastante atenção também, porque tem bastante conteúdo legal para vocês aprenderem. Eu vou rezar e finalizar, e podem ficar para as perguntas, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, te agradeço por todo o conhecimento, por tudo aquilo que foi partilhado no dia de hoje, por tudo que o Senhor trouxe para nós acerca dos ensinamentos da Santa Igreja.
Te agradeço pelas famílias aqui representadas, por todos aqueles que participaram no dia de hoje, ou que vão assistir essa aula depois pelas gravações. Te agradeço pelo dia do Senhor, que é o domingo, que nós possamos levar o seu amor e toda a sua fraternidade para dentro dos nossos lares, através de todo ensinamento que nós estamos aqui adquirindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, galera. Obrigada, Miguel. Foi muito boa a aula.